Porque eu virei um cara liberal de fato, a ponto de falar, não, sou liberal. Foi no governo Dilma. E nessa época eu tava estudando mais também sobre a escola austríaca. E aí também foi uma chave que virou na minha cabeça, né? Pra mim foi empreendendo, né? Que eu via o tanto de dificuldade, o tanto de imposto que a gente pagava pra tentar solucionar problemas. Eu acho que foi aqui que eu consegui tirar um pouco da minha crença limitante que eu tinha quanto ao dinheiro. Porque eu entendi que eu estava ganhando dinheiro porque eu ajudava pessoas e elas faziam questão de me pagar esse dinheiro. Então, eu acho que é legal dizer isso. E eu tava gerando valor para aquela pessoa de alguma forma. Eu acho que esse ponto é muito bom. Essa palavra geração, essa frase, né, essa expressão, geração de valor, é algo que às vezes fica muito abstrato na cabeça das pessoas, né? Então, a pessoa fala assim, mas se por exemplo, vou comprar o curso do Bruno para aprender a investir. Eu tô pagando para ele, eu tô ficando mais pobre porque eu tirei do meu dinheiro e estou pagando pro Bruno. Então, naturalmente, as pessoas acham que a riqueza é um bolo e único, sempre, e que ele só troca de mãos. Eu já vi muitos memes, inclusive na internet, do pessoal que fala mal dos bilionários e tá aqui no Instagram, sabe? Usando a rede dos bilionários? Tem gente que faz isso? Tem, Jura? você acredita? E eles falando fazendo um meme mesmo com um bolo, literalmente falando, os capitalistas são esses o que tiram a maior parte do bolo. Só que daí que eu sempre falo, eu trabalho no mercado financeiro desde os 18 anos, então pra mim essa coisa do Estado, da geração de valor, sempre foi uma coisa muito lógica, porque era algo que eu precisava no trabalho, o trabalho que eu fazia dependia disso. Então eu me tornei liberal, digamos, per se, depois que eu li O Caminho da Servidão. Mas pra mim isso já era uma coisa lógica, foi uma coisa bem natural. Mas aí você começa a perceber que as pessoas acham que você vai tirar de outra pessoa para ficar rico. Então, pessoas que construíram patrimônios muito grandes. Você pega o Jeff Bezos, eu acho que é um bom exemplo, porque está sempre em voga, né? Muito atual, né? Ele acabou de largar a direção da Amazon. Exato, e até por causa disso que a gente comentou disso essa semana também, um pessoalzinho falando para não ser cheerleader de bilionário, como se fosse um jogo de futebol. E não é jogo de futebol, né? A gente torce pela geração de riqueza porque isso faz diferença para as pessoas. Isso gera recurso para as pessoas. Na live que nós fizemos, eu até citei esse estudo, um estudo de Yale, antes da invenção dos tablets e dos smartphones. Essas empresas de tecnologia já geravam 40 vezes mais valor do que os seus donos embolsavam. E o que quer dizer gerar valor? É facilitar a vida. Então, se você pega um cara que era, sei lá, um rei no século XVI, um cara de classe média no Brasil, que é um país pobre, tem uma vida muito melhor do que um rei no século XVI. E nem precisa voltar tanto assim. A gente pode